Amém. Gostaria que todos fechassem os olhos e vocês vão colocar essa música que eu pedi para ele. Queria que você colocasse somente agora só em Deus e no que o Senhor vai ministrar no seu coração nesta noite. Ainda que eu seja pequena, mas creio que o Senhor pode usar a minha boca para falar contigo nesta noite. Feche seus olhos, eu estou na oração. Receba do Senhor nesta noite tudo aquilo que o Senhor tem para ti. Eu profetizo que nenhuma vida vai sair daqui da mesma forma que entrou. Que ninguém vai sair daqui com a mesma mentalidade. Mas em o nome de Jesus vai haver diferença. Em o nome de Jesus nós não seremos mais os mesmos, porque a palavra de Deus nos convence a sermos melhor, a vivermos para Deus. Em o nome de Jesus eu profetizo agora a unção do Espírito Santo de Deus, cativando nossos corações, atraindo a nossa mente para que possamos entender. Glória por essa revela-nos o teu sacrifício, Jesus. Revela-nos o teu sacrifício nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que dia que é hoje? O que nós comemoramos hoje? Todo mundo sabe, né? A Páscoa. E eu não poderia falar, eu até tentei preparar outra palavra, mas é isso que Deus quer falar, então amém. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Semana passada o pastor falou sobre a Páscoa. Quem estava aqui semana passada? Estava todo mundo, eu acredito, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, porque hoje eu quero falar com as crianças, mas eu quero falar também com os pais. Quero perguntar qual foi o pai que depois daquela palavra de domingo, sentou com o filho e falou: filho, você não estava lá, você estava na salinha. Mas eu quero te explicar o que é a Páscoa. Quem foi? Qual foi o pai que fez isso? Seja sincero, mas meu filho. Eu fiquei tão indignada que eu fiz isso. Sabe? Eu falei: Jesus, a gente não ensina, porque às vezes a gente acha que as crianças não me explicam e nós não vamos entender. Mas não é assim. Meu filho foi para a escola e lá eles ensinaram verdadeiro, sentido verdadeiro na Páscoa bíblica. E ele falou assim, ensinando, né? Eu falei: meu Deus do céu, eu estou precisando aprender, eu vou estudar. E aí, Deus trouxe a revelação da sua palavra, eu estive estudando e procurando algumas coisas. Eu queria falar algumas coisas que não foram faladas aqui no domingo passado, né? Primeiro eu queria falar sobre a Páscoa judaica. Isso aqui o pastor falou. Como que é comemorada a Páscoa judaica? Pode falar. Como que é comemorada a Páscoa judaica? No domingo passado nós falamos sobre isso. Era comemorada com ervas amargas, pães sem fermento, que são os pães raros, né? Ou matzá, que eles chamam. E o carneiro, né, o cordeiro, era sacrificado, era assado, era isso que era a Páscoa judaica, isso que a Bíblia diz, que a Bíblia relata, que a Páscoa é essa que nós aprendemos no domingo passado, amém? E por que era comemorado assim? Porque Deus instituiu, Deus que mandou, não foi alguém que inventou: olha, eu vou fazer uma Páscoa, vou inventar. Foi Deus que mandou que Moisés fizesse assim, para simbolizar a passagem do povo da escravidão para a liberdade, para uma vida nova que Deus tinha para eles, para algo novo que Deus tinha para eles. Essa foi a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, né? E para nós cristãos, porque nós não somos judeus, né? Aí eu fiquei pensando, como que a gente comemora a Páscoa cristã? Nós não somos judeus, né? E aí, nós também temos a nossa Páscoa, a Páscoa cristã. Quem pode me falar o que é a Páscoa cristã? A igreja romana, que eu não vou falar de nome de igreja, mas dá para você saber. Eles introduziram no nosso meio que a Páscoa significa ressurreição de Cristo. E não é verdade. Nós vamos aprender o que significa a verdadeira Páscoa. Né? Mas antes eu queria falar sobre os coelhinhos, os ovos de Páscoa. Viu, crianças? Acredito que a maioria já até aprendeu, né? Não, eu estava aprendendo com eles cantando aqui, né? Estava lindo demais eles cantando.
Mas eu queria falar sobre onde que surgiu o coelhinho, os ovos de Páscoa. Né? Acredito que tem muitas pessoas aqui que saibam até mais do que eu, mas eu vou falar do que eu aprendi. Né? Os povos antigos, eles acreditavam que o coelho era um símbolo de fertilidade. Né? O povo inca, os maias, as tribos antigas, elas acreditavam que o coelhinho era um símbolo de fertilidade. Então, eles tomaram esse animal para adorar aos deuses deles naquela época. Consequentemente, eles pegaram os ovos de Páscoa. Como surgiu os ovos de Páscoa? Quem já ouviu falar em Theobrama? Alguém já ouviu falar? Theobrama significa alimento dos deuses. E Theobrama cacau é o nome do chocolate científico, é o nome científico do chocolate. Theobrama cacau foi um sueco chamado Linneu que deu esse nome. E significa alimento dos deuses. Por quê? Porque eles pegaram o chocolate, pegaram o coelhinho, né, que é da Páscoa, fizeram os ovinhos, e naquela época eles faziam para adorar aos seus deuses, aos deuses pagãos. E a Bíblia condena isso. Né? Aí eles acreditavam que eles fazendo isso, e oferecendo, os deuses iriam abençoar eles. E eles seriam abençoados, né? Abençoados entre aspas. E a quem que eles ofereciam esse sacrifício? A deusa do amor, que muitas pessoas falam aí, né? Que é a mesma Iemanjá, Afrodite, que é a mesma Pombagira, é a mesma, o mesmo demônio, o mesmo principado, é o mesmo, só muda de nome, de época, de localidade, mas é o mesmo demônio. Se você for estudar lá sobre guerra espiritual, você vai aprender que é o mesmo demônio. Então, o que eu quero trazer para vocês, eu quero trazer rapidinho, porque o meu tempo é curto, mas o que eu quero trazer para nós nessa noite é que surgiu dentro de idolatria. E o meu Deus, o nosso Deus, ele condena a idolatria. Surgiu para a adoração de Deus, pagãos. Não estou falando que chocolate é pecado comer não, viu gente? Porque isso tem tudo é crendice, você quer produzir, que não sei o que, é tudo crendice. Quem fez o cacau foi Deus. Quem fez a fruta foi Deus. Para quê? Para nós nos deliciarmos do que é gostoso. Né? A mesma coisa das flores. Né? Eu aprendi, eu tinha religiosidade quanto a cores, assim, vermelho. Eu aprendi que era pecado, que era errado, que era da pombagira, não sei o que lá. E eu aprendi que o diabo simplesmente roubou. Porque quem inventou todas as cores foi Deus. Quem inventou todas as árvores foi Deus. Quem inventou todas as frutas foi Deus. Na música, eu também tinha uma dificuldade com alguns ritmos, assim, porque eu cresci na igreja, naquela época eu não cantava certo tipo de coisa. Aí eu aprendi que quem inventou todos os ritmos foi Deus. O rock, eu tinha maior dificuldade com o rock, eu achava que o fim do mundo o rock. Eu aprendi que nasceu dentro da igreja, no altar, Deus deu para os homens de Deus. Eles começaram a tocar, daqui a pouco eles estavam em dimensão, começaram a tocar rocha. Mas eu não entendi, porque a minha mente era limitada. Então eu quero dizer para você, igreja, que Deus fez todas as coisas para o seu louvor. E o diabo roubou e deturpou. Eu queria que a igreja abrisse em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Versículo 7. Deuteronômio 14, versículo 7 fala assim, ó. Porém, estes animais não comereis, dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Eu queria falar coelho, lebre, camelo, imundos vos serão. Aí, Deus, que foi Deus que falou para o povo de Israel. Deus falou para o povo de Israel, crianças, me escutem aqui, ó. Deus falou para o povo de Israel que o coelho era um animal imundo. Eles não deveriam nem comer, porque era imundo.
Aí você sabe o que o diabo fez? Trouxe ele bonitinho, lindinho, maravilhoso, de orelhinha, que a nossa das crianças naquela luz, foi tão bonitinho, a gente, que gracinha. Trouxe ele para nós idolatrarmos ele, foi isso que o diabo fez. Sabe o que o diabo quer fazer com você, comigo, com nós? Roubar a nossa adoração a Deus. É muito fácil tirar a sua adoração de Deus e colocar num coelho, colocar num ovo, colocar num qualquer coisa, mesmo maneira. É isso que o diabo quer fazer. Né? Então, como eu já falei, essa figura era ligada à fertilidade. Por quê? Porque eles reproduzem muito rapidamente, né? Os coelhos rapidinho, aquela ninhada e tal. Então, eles acreditavam que os deuses abençoavam eles através desse animal, idolatravam esse animal. E veio parar na nossa época o coelhinho idolatrado da Páscoa, né? Aí lá em Êxodo 12, no versículo 12, Êxodo 12, versículo 12, fala sobre a verdadeira Páscoa. Êxodo 12, versículo 12, fala assim, ó. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. O que Deus está falando? O próprio Deus está falando, né? Que ele iria ferir todo o povo idólatra lá do Egito. E aqui ele estava falando da verdadeira, essa é a Páscoa, da morte. Páscoa é símbolo de morte. Páscoa é morte. Você vai entender o que é morte. O que Deus fez aqui? Mandou que eles matassem o cordeiro, passassem sangue nas portas. Sangue significa sangue de Jesus. Sangue, vida. Ali simbolizava a vida. Porque quando o anjo da morte, que era designado pelo próprio Deus, passava, que ele olhava o sangue na porta, aqui eu não mato, aqui eu não passo. Então ali, Deus já estava nos mostrando ali, simbolicamente, o sangue de Jesus. Tudo que é na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, se você ler, procurar, você vai ter respaldo lá no Novo. Tudo é símbolo, né? Até no tabernáculo, as coisas, tudo tem símbolo, até os fios de ouro que tinha no tabernáculo. Vou pesquisar e estudar, né? Então ali simbolizava a vida que vinha através de Jesus. Aí no mesmo capítulo 2, versículo 26 e 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Deus falou para quem ensinar? Para os pais, falar para os filhos. E é tremendo. Eu quero falar para os pais hoje, porque talvez as crianças não entendam, mas se você sentar com o seu filho, ele vai entender. Você vai olhar no olho dele e vai explicar, meu filho, a Páscoa é isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente joga muito nas costas dos outros. A gente quer culpar a sociedade porque as crianças não prestam, a gente quer culpar os pastores porque os pastores não estudam para a igreja, a gente quer culpar a tia Luana, que a tia Luana não cuida das crianças, que as crianças correm da igreja, né? A tia Luana que tem que ensinar, né, tia Luana? Mas não é não. Biblicamente, eu nunca vi nenhuma parte falando, se alguém me fala aí, que eu deve ter equivocado. Mas biblicamente, eu nunca vi falando que era para os pastores ensinar as crianças. São os pais. São os pais. Então eu quero falar para você, pai, mãe, sente com seu filho, ensina a ele a palavra de Deus, porque senão quando ele crescer, ele não vai querer sentar aqui e aprender não. Eu falo porque tudo que eu aprendi, mas eu foi com meu pai sentava. E o povo de Israel, ele entende tanto isso, eles entendem tanto isso. O pastor amigo meu falou que você passa nas praças assim, aí você vê que o pai com os filhinhos sentados, lendo, né, os livros lá deles, lá, ensinando a Bíblia para eles, as crianças pequenininhas entendem, explicam, porque as crianças sabem tanta coisa que a gente é bom. A gente passa vergonha perto deles, né? Por que eu estou falando que a gente precisa ensinar? Porque o diabo, o propósito dele é distorcer tudo que Deus faz.
E as crianças são alvos de Satanás. Por quê? Porque eles são inocentes, tudo que for para eles é mesmo, pronto, né? Igual eu falei semana passada, né? Se vestir de Papai Noel do meu filho, eu sou Papai Noel, acabou. Nossa, eu preciso correr na cabeça dele, falou Papai Noel. Porque alguém tem categoria, foi lá, se vestiu e falou que era Papai Noel, né? Mas esse é o nosso dever como pai, como mãe, ensinar, né? E essa Páscoa que eu estou falando que entrou na igreja, que a Páscoa é símbolo de ressurreição, entrou através, na Idade Média, através do povo de Roma, né? Porque dentro da Bíblia, o calendário que é usado na Bíblia é o calendário lunar, né? Aí, para confrontar, bater de frente, eles usam, você pode pegar e estudar, isso não tirei da minha cabeça não, viu gente? Tá aqui, ó. Se vocês quiserem procurar, procura na internet, procura em livro, vocês vão achar. Se eu colocar a pasta, vocês vão achar um monte de coisa. Porque eu tirei de estudo. Eles pegaram, e não, em vez de usar o calendário lunar, que é o da Bíblia, uso que Deus instituiu, eles usam outro calendário, que é o calendário chamado solar, que não tem nada a ver, por isso que dá diferença. O povo de Israel comemora um dia, um ano novo, a gente comemora de 31 de dezembro, né? Assim, passagem do ano. Eles comemoram hoje em dia, nós comemoramos por causa disso, porque tudo que a gente conhece foi deturpado, né? E eu queria falar sobre, para finalizar, eu queria falar sobre a última Páscoa. Quem sabia que teve a última Páscoa? Que a última Páscoa já aconteceu, que não era para ser Páscoa mais. Não era para ser Páscoa mais. Esse nome não era nem para existir. Está lá em Mateus 26, a partir do versículo 17. Mateus 26, a partir do versículo 17. Aqui fala dos discípulos de Jesus, né? Falei do Velho Testamento, que eu uso lá no Novo, né? E os discípulos aqui, conversando com Jesus, eles falavam assim, a partir do versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos estavam perguntando para Jesus: onde nós vamos comer a Páscoa? E ele diz: ide à cidade a um certo homem e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ali, Jesus chamou os discípulos para preparar a última Páscoa. Mandou que eles organizassem. E por que eu estou falando que é a última Páscoa? Terminando aí, ó, o versículo 19, tem escrito aqui, ó, a última Páscoa e a ceia do Senhor. Tudo que começou lá no Velho Testamento, na saída do Êxodo, onde Deus determinou ser instituída a Páscoa, selou em Jesus. Acabou em Jesus. Jesus selou a última Páscoa e celebrou a última Páscoa, né? E lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 26. Aqui é Jesus celebrando a última Páscoa. Esse aqui é a primeira ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E por isso o apóstolo Paulo estava falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Porque quando Jesus celebrou a última Páscoa, junto ele foi instituída a primeira Santa Ceia. Então, no lugar da Páscoa, Jesus falou: não, aqui selou, a Páscoa aqui acabou. A partir de agora é a ceia. E todas as vezes que você
participar da ceia. Você vai celebrar a morte de Jesus. Por isso, que lá no Velho Testamento, eles comiam ervas amargas, para lembrar a dor de ter perdido milhares de pessoas lá no deserto, anos e anos, eles perdendo pessoas e tal. Eles celebravam uma Páscoa para lembrar aquela dor. Aqui em Jesus, nós partimos do pão e lembramos a dor de Jesus lá na cruz. Foi Jesus que instituiu a Santa Ceia do Senhor. E todas as vezes, todos os meses, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor no lugar de Páscoa. Não é uma vez no ano, é todos os meses nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Por isso que o Cordeiro tinha que ser morto lá no Velho Testamento, porque o Cordeiro é o próprio Jesus. E Jesus selou ali. Eu sou o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele selou a Páscoa, morrendo na cruz, derramando até o seu último sangue. Né? E o pão, que é o símbolo do seu corpo, lá no Velho Testamento tinha um pão lá, sem fermento, lá, né, que eles chamam de Deus, o corpo de Cristo. Então tudo que você procurar tem respaldo no Velho Testamento e no Novo Testamento. E a Santa Ceia foi instituída em memória da sua. A Santa Ceia para lembrar o quê? Morte e ressurreição. A morte de Jesus. Então Páscoa não é vida, ressurreição, como diz o Evangelho. Páscoa é morte, porque a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia é para nós lembrar com dor a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que nós possamos viver e viver uma vida abundante. Ah, então eu não posso comemorar a ressurreição de Cristo? Todos os dias você deve comemorar a ressurreição de Cristo. Inclusive nos domingos que a gente vem aqui e celebra, e muitas vezes a gente dança, a gente canta, e muita gente não entende o que a gente está fazendo, mas é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos celebrando a ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que Deus tem para nós. Amém? Amém. E, para finalizar, eu queria falar. Tem muitas igrejas aí que têm celebrado a Páscoa como na época do judaísmo, como os judeus, né? Matando cordeiro, com ervas amargas, de pães, sem fermento e tal. Eu não vou ensinar nenhuma igreja, mas biblicamente isso é errado. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 43, fala assim: qualquer um que quiser participar da Páscoa, ele tem que se circuncidar primeiro. Então, se você vai se circuncidar, é melhor você virar judeu, né? Aí você deixa a graça de Jesus, anula o sacrifício de Jesus, né? E volta a ser judeu. Então, amados, Páscoa para nós é lembrar da morte de Jesus. É lembrar que Jesus morreu por mim e por você. Não você não come chocolate, porque eu não quis deixar. Mas que você lembre que aquilo ali não foi inventado para adoração de nenhum Deus. E não é só um dia no ano que você vai comer um chocolate no formato de um ovo. Mas que você vai estar se deliciando aquilo que Deus preparou para você. E eu acho tão interessante que Deus mandou comer ervas amargas para a gente sentir a dor. Aí o diabo vem e lança o ovo de chocolate tão gostoso para a gente comer docinho e esquecer a dor de Jesus, né? Para finalizar, eu queria ler aqui em Gálatas 4, versículos 9 e 10. Gálatas 4, versículos 9 e 10, fala assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardar dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo está falando aqui que pessoas que ficam comemorando datas, dias, anos, meses, datas,
Eles estão voltando ao tempo da lei, ao tempo que Jesus veio e, através do sacrifício de cruz, ele determinou que não precisava mais disso. Tá bom. Então eu quero te aconselhar. Esqueça as datas, comemore a ressurreição de Cristo, sim, comemore a morte, comemore com dor a morte de Cristo, e lembre do seu pecado, que você precisa confessar, que você precisa de Deus. E vamos esquecer, amados, essas idolatrias, esse paganismo. O diabo tem tentado entrar dentro das igrejas com paganismo, com mentira, com falsidade, com falsas idolatrias, para que nós possamos esquecer do que verdadeiramente Jesus fez por nós. E aí nós vamos comemorar um bom velhinho, né, um coelhinho e etc. Cada dia coisas novas estão aparecendo, idolatrias novas estão aparecendo. E para vocês, pais, eu queria falar para vocês um exemplo de uma mãe que para mim é um dos maiores exemplos dentro da palavra de Deus. O nome dela era Joquebede. Quem sabe quem é Joquebede? Quem sabe quem é Joquebede? As crianças aí sabem mais, aprende tudo, né, na escola dominicana. Joquebede. Quem que era Joquebede? Joquebede era mãe de três garotos. Miriam, Arão e Moisés. Aquela mulher, ela foi assim, uma mulher, ela quase ninguém não fala dela, né? Mas eu admiro tanto, porque ela gerou 3 tempos para Deus, né? Uma mulher que construiu 3 gerações para Deus. Miriam, que foi a geração profética na adoração, né? Mulher que tocava tamborim e dançava na presença de Deus. Arão, que foi o sacerdote, né? Que Deus instituiu ele sacerdote. E Moisés, que foi um libertador. A Bíblia diz que ela colocou ele no peixinho, colocou ele no rio e ficou acompanhando, e depois ela alimentou ele, e eu acredito que ela cuidou dele e gerou nele algo de Deus, porque um dia ele se transformou no libertador de Israel. E eu quero te falar, mãe, construa uma geração para Deus. Construa adoradores proféticos, levitas para o Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque eu falei sobre a Páscoa aqui, eu falei que eu não ia falar essas coisas para os pais. Porque eu acredito que é o dever dos pais sentar e falar para os filhos. Ensinar os filhos no caminho que devem andar. Porque a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então é o nosso papel, é o nosso dever. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Deixa eu chamar o menino para eu vou estar adorando a Deus comigo. Nós vamos estar adorando juntos, né?